Por que não houve a Foi mudança? áudio? Peraí. Quer dizer, eu tenho as minhas hipóteses, mas a gente não pode. Tem E muita outra. máquina aqui hoje pra Tânia gente. BR Mas Take tá 1. pra renovar o contrato. Rodando? Uhum. Rodando. Ô Tânia, eu queria que você falasse um pouquinho assim para nós sobre a influência arquitetônica, primeiro paulistas, depois os paranaenses, mas fazendo essa análise, como é que chegam esses grandes arquitetos aqui na cidade de Maringá, ainda muito incipiente, e depois ganham relevância? Veja bem, sob aspecto arquitetônico, Maringá tem uma derivação muito direta por conta do modelo de colonização dos paulistas. Esticamento da linha férrea, vinda dos profissionais, os próprios empresários da companhia tinham essa leitura. Então já é sabido que o acervo constituído primeiro pelo José Augusto Bellucci, depois pelo José Carlos Bellucci, constituído de Hotel Bandeirantes, Catedral, Maringá Clube, caracteriza-se efetivamente como um acervo exclusivamente paulista. Num momento subsequente, a cidade estreita relações da municipalidade com o governo estadual. Então, chegam na cidade, interferem na cidade arquitetos paranaenses. A historiografia da arquitetura guarda um capítulo especial para o chamado Grupo do Paraná, que no momento posterior a Maringá, Maringá nós vamos agora dar datas, nós vamos falar de 61, 62, Maringá ganha desse grupo paranaense a chamada UMA, Universidade de Maringá, é o primeiro batismo, e o chamado CEM, Centro Esportivo Municipal de Maringá. Eram as siglas. Muito bem, são dois grandíssimos projetos públicos que perduram até hoje como áreas públicas de grande escala em Maringá. Quando nós falamos em aglomeração pública, em reunião, inevitavelmente nós direcionamos as nossas lembranças e pensamentos para o centro esportivo, que já tinha sido uma área reservada pelo então urbanista Jorge de Macedo Vieira, desde os seus primeiros traços em meados da década de 40, prevendo um equipamento esportivo naquela área. E o que é o equipamento esportivo? Ele é reunião, ele é concentração de pessoas, trocas de informações. Então, a atividade esportiva para uma cidade incipiente, ele tem um papel muito significativo de agregar os cidadãos e de fortalecer a permanência na cidade. Porque uma das preocupações da companhia era assim: vem, compra terra, vende terra. Como é que a gente constrói as raízes, né? Como é que é desenvolvido o arraigamento dos cidadãos na cidade? Mas desde a década de 50, em 53 especificamente, a companhia promovia alguns jogos de futebol no centro da cidade, num gramadão, numa quadra de esportes, num campo de futebol já estabelecido. E aquela região, ela foi dotada de um depósito, digamos assim, de uma maneira muito simplificada, de terras que eram retiradas para a viabilidade do pátio de manobras. Então eu pude perguntar para o Lerner, né, sobre a concepção da área esportiva de Maringá, e ele, um pouquinho antes de falecer, ele dizia: você está perguntando daquele estádio feito de terra. E isso ele registra. Eu gostaria depois de compartilhar com vocês a publicação, uma publicação histórica da arquitetura, que ele reitera: estádio feito de terra. Então ele tira proveito dessa condição operacional da cidade para ancorar as arquibancadas e para fazer o desenho, que não é exatamente o desenho que a gente vê lá. Houve 6 etapas, com diferentes configurações dos volumes e dos equipamentos, até que nós chegássemos no que nós conhecemos como a Vila Olímpica de hoje em Maringá. Você falou do Lerner, Jaime Lerner
curitibano, um arquiteto de referência internacional, mas ali no início da década de 1960 ele estava se projetando. Como é que o Lerner aparece nessa história para projetar um estádio no interior do Paraná? Essa história é curiosíssima, até porque, especificamente na Vila Olímpica, o Lerner que nós tivemos aqui era engenheiro civil. Ele se gradua arquiteto alguns anos depois, porque ele é de uma família judia, muito bem informado, muito bem educado em Curitiba, e jovenzinho ele se envereda por algum elemento que vinculasse a construção. Na Federal do Paraná, ele ingressa no curso de engenharia civil, mas ainda garoto, paralelo ao curso universitário, ele faz Aliança Francesa. Estava na civil, na Federal do Paraná, e a Aliança Francesa chama alguns jovens e fala assim: nós vamos ter uma bolsa para Paris. Quem se candidata? Lerner se candidata, sai de Curitiba, vai para Paris intercambiar, e lá ele conhece um grupo de arquitetos intitulados Team 10, o time dos 10. O Team 10 acabou sendo, na historiografia da arquitetura, uma ruptura dos chamados CIANs, que são os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna. E houve 9 congressos dessa natureza, muitos deles capitaneados e liderados e pautados pelo grandíssimo franco-suíço Le Corbusier. Houve uma mudança paradigmática na forma com a qual eles viam a cidade. Vamos mudar um pouco isso. Por isso que o Team 10 é uma ruptura com os 9 CIANs que antecederam. E ele conhece um casal de ingleses atuando em Paris chamado Georges Candeilly. É uma dupla de arquitetos que vinha dando os primeiros passos na direção de romper o paradigma da modernidade e de criar o que talvez nós entendêssemos posteriormente como a pós-modernidade, mas uma cidade mais humanizada, mais para as pessoas, mais caminhante, coisas que a gente vê muito na contemporaneidade, a gente via naquele momento. E o Lerner simplesmente fica apaixonado por essa mudança. Ele fala: é isso que eu quero levar para o Brasil. Quando ele retorna do intercâmbio pela Aliança Francesa, na Federal do Paraná, havia a possibilidade de aquela turma de engenheiros civis, que pelo menos tinham cursado 3 anos, migrarem para a arquitetura. É o que o Lerner faz e um grupo extenso de engenheiros arquitetos faz também. Esse grupo migra e é um grupo que tem a chamada dupla diplomação, porque o curso de arquitetura da Federal do Paraná é fundado em 62. Como haviam estreitas relações entre a municipalidade de Maringá e o governo do Paraná, o governo oferece o projeto, o Jaime, como engenheiro, concebe o que a gente chama de Vila Olímpica. Muito anterior, se nós estamos nos anos 60, o primeiro mandato político do Lerner é de 71. Então ele tinha efetivamente uma atuação de escritório. Nesse momento, ele era sócio do Domingos Henrique Bongestabs e do Marcos Loureiro Prado. Era um trio de arquitetos. Mas, especificamente na Vila Olímpica, como houve 6 fases de projetos, a última fase, a gente tem que agregar mais um nome importante da arquitetura paranaense chamado Manuel Coelho, que faleceu recentemente. O Coelho foi um parceirão de atividade junto com o Lerner e nessa última fase dos trabalhos eles atuaram juntos. É salutar registrar, Miguel, que a Vila Olímpica tinha uma via pública que cortava a quadra no meio, que ligava os eixos leste-oeste. Ela tem uma marcação muito significativa no eixo norte-sul
E é difícil a gente ler a Vila Olímpica dissociada da UEM. Inclusive com um detalhe, talvez esse mais nas mãos do Manuel Coelho, propondo uma travessia direta, subterrânea, da Herval com a universidade, mordendo um pedaço da Vila Olímpica. Então eles queriam que a universidade tivesse atividades pulsantes e completamente interligadas com a Vila Olímpica, que acabou, infelizmente, não se realizando. O estádio em si, ele tem uma arquitetura hoje bastante significativa. É um belíssimo estádio. Muitas pessoas até recentemente teve um debate que Maringá deveria ter um estádio novo, menor, mais funcional. Enfim, mas ele é um estádio representativo. Como você disse, foram várias etapas. Entre o projeto que o Lerner concebe ali no início da década de 1960 até 76, quando o Silvio inaugura a última etapa das obras, ele passa por transformações. O que você poderia destacar daquelas soluções que foram propostas pelo Lerner e, ao mesmo tempo, a engenhosidade de responder aqueles problemas extraindo, por exemplo, a terra depois do que vai virar o viaduto do café? Essa história é muito boa porque, assim, as primeiras alterações se deram no nível dos arranjos das peças. O que está onde? O que era sabido era o campo de futebol. O Lerner, num primeiríssimo momento, ancora, aonde a gente tem aqueles gomos de cobertura, é uma face oeste. A face oeste é a face do sol da tarde, por isso que existe essa assimetria de abordagem nas bordas do retângulo do campo. Você protege o público do sol da tarde, que é mais intenso, e o resto da possibilidade de visualização, ele fica mais liberado. Mas é fundamental registrar que em 1956 houve uma pequenina revolução na arquitetura brasileira, com um arquiteto chamado Paulo Mendes da Rocha tendo vencido um concurso nacional de projetos em São Paulo para o Clube Atlético Paulistano, que é uma preciosidade, uma joia da arquitetura brasileira. E esses arquitetos da geração do Lerner, num primeiro momento engenheiro civil, depois arquiteto, eram muitíssimo bem informados. Então, quando o Paulo ganha aquele concurso, todas as revistas publicizam e divulgam a informação. O Lerner viu aquilo. Eu tenho certeza absoluta, porque a primeira proposta dele, o estádio que hoje nós conhecemos, o ginásio que nós chamamos hoje de Chico Neto, não era naquela esquina. E conforme a gente havia mencionado, havia uma rua pública que cortava, e as soluções do Lerner eram por demais de elegantes. Uma vez que tinha uma via pública cortando a Vila Olímpica em 2 momentos, ele previu uma circulação organizada sem conflito entre automóvel e pedestres. Havia uma rampa e você fazia uma travessia superior à rua para o pedestre atravessar com segurança e não ter conflito nenhum com os automóveis. Então ele foi andando com o ginásio de esportes. O ginásio do Lerner era totalmente em concreto. Hoje a gente tem um misto de umas peças que ancoram aquela casca que é metálica. E na situação do campo de futebol, da mesma forma na lâmina oeste, ele tinha feito um arco de cobertura totalmente em concreto, um concreto de grande tecnologia para sua construção, com aqueles balanços espetaculares. Os balanços permaneceram, nós já vamos chegar na metálica, mas era uma casca de concreto. E a arquibancada, que se vocês perceberem, é uma peça inclinada que tem os dentes dos degraus, tinha na sua porção inferior restaurantes, vestiários, lojas, depósitos. Nós aproveitávamos aquilo. Então essa foi a primeiríssima versão do Lerner. Nós não encontramos com precisão que motivos, como foram os debates entre a municipalidade e o grupo de arquitetos para entender
se foram custos, era uma obra mais sofisticada de engenharia, com grandes vãos de balanço de concreto. Muito bem, feitos os novos arranjos, as coisas indo para lá, para cá e ganhando novas posições, a cobertura passa a ser metálica, mas a cobertura que nós temos lá tem uma engenhosidade sofisticada. Ela tem uma porção muito pequena, olhando sob a ótica da Duque de Caxias, e ela tem uma grandíssima proporção de cobertura e, portanto, de sombra e de proteção para os cidadãos que estão nas arquibancadas. E isso significaria uma possibilidade de uma instabilidade, que é resolvida com os cabos muito discretos de aço que estão ancorados naquelas ondas. A curva que eles proporcionam na arquibancada ajuda a estruturar essa instabilidade, trava essa instabilidade. E os balanços excedem 30 metros. Então é uma obra de engenharia sofisticada, né, que é fruto de uma evolução. Eu penso que todas as vezes que o projeto, por algum motivo, não é aceito, não é construído e exige da equipe de profissionais uma revisão, ele pode até ter alguma perda, seja de orçamento ou seja de algum elemento, mas ele tem um ganho pela maturidade que o projeto sofre, né? Então a gente tem uma obra de engenharia sofisticada lá para resolver essa sombra. E aí, evidentemente, somando com os morros de terra que foram depositados lá, nós perdemos esse uso inferior, mas tivemos a viabilidade da obra, o que é o melhor dos mundos, porque o que a gente quer é que esses equipamentos aconteçam na cidade, né? Porque acaba sendo encontro esportivo, mas muito mais que isso. Todas as manifestações que eu vivenciei e que os maringaenses vivenciam acabam acontecendo naquele momento. As nossas grandes feiras, seja de automóvel, seja a feira livre, estão acontecendo naquele endereço. Houve, por exemplo, momentos em que as bordas da Duque de Caxias e da Herval foram bastante mais recuadas para estacionamentos dos carros. Então é bonito ver que, de certa forma, o que podia ser exclusivamente de automóvel se tornou de uso de pedestres e de encontro de pessoas, né? Legal. Como que a gente pode classificar a arquitetura do Estádio do Reis? É uma arquitetura modernista? Não? É um outro movimento? Qual que é a sua... Eu acho que tem linhas modernistas, inevitavelmente. A estrutura é uma estrutura cadenciada, é uma estrutura que não é velada, né? A gente bate o olho e a gente visualiza os elementos que a constituem. Agora, esse grupo de autores, eles experimentaram uma paleta diversa e muito ampla de soluções arquitetônicas versus escolha de seus materiais. O que me parece muito interessante, porque é um grupo completamente desprovido de preconceitos, né? Então, em Curitiba, nós vemos desse grupo obras exclusivamente de metálicas, obras em concreto, obras em madeira. Por exemplo, como a Universidade Livre do Meio Ambiente, que é feita de toras de madeira. Então, isso significa que eles entendiam qual que era o desafio, e aí, nesse caso, de novo, o desafio era um grandíssimo balanço estrutural, as estruturas metálicas são mais leves, viabilizam melhor a condição estrutural, fazem uso da estrutura metálica para isso. Em cada apoio tem uma delicadeza de um acesso para manutenção, para algum operário que eventualmente precise chegar lá, inclusive para a elétrica, porque imagina trocar uma lâmpada, né, da manutenção para uma estrutura daquela altura, ela é completamente inacessível. O projeto previu toda essa delicadeza para
para a sua autogestão, para a sua durabilidade. E nós estamos falando de um trabalho que foi entregue na década de 70 e que está íntegro, né? E que está perfeitão lá até hoje. E, afora isso, o presente do morrinho de terra é o fato de ter virado o grande parque de diversão de qualquer criança maringaense, né? Quem não fez uso de um escorrega maravilhoso no momento em que ele está aberto para o público, completamente acessível, que são equipamentos pulsantes nas cidades, né? As cidades precisam disso, né? Eu ia dizer isso até para a gente encerrar, Tânia, a sua análise. A companhia, ela prevê, junto de Jorge Macedo Vieira, uma praça esportiva numa região privilegiada da cidade. Mas, passadas as décadas, ali não tem só um estádio. Ali tem um equipamento social. Né? Além do aspecto esportivo, a gente tem um equipamento social, cultural, gastronômico por conta das feiras e tudo mais, e é um espaço livre. Como é que a arquitetura analisa isso? Como é que isso gera um reflexo de uma cidade mais receptiva e mais acolhedora? Digo isso para você analisar versus outras praças esportivas, muitos estádios que estão fora do eixo central da cidade. Qual é a sua análise no projeto urbano de Maringá? Aquilo é o coração de Maringá. E aí, de fato, eu gosto de me lembrar que existe num extremo igreja, que existe um eixo muito significativo, que existe Vila Olímpica e universidade. Eu acho que esse eixo público de proporções muito generosas é o que toda cidade poderia pensar para seu bem-estar, porque são estares públicos, são espaços nos quais permitem a reunião, a manifestação, a apropriação. Se entende que a feira literária vai para ali, como já ouvimos, ele recebe bem, né? Áreas livres. Então, como sala de estar pública, como espaço de reunião social, é o coração da cidade. Então, eu acho que essa coisa pulsante mesmo de permitir livre acesso, ir e vir, do entendimento dessas relações, o esporte tem uma cota social, uma cota agregadora imprescindível. Então, essa herança a gente deve ao desenho urbanístico lá de trás, dos anos 40, mas a gente usufrui. Melhor será Maringá se nós entendermos que outros tantos espaços possam ser tão generosamente abertos e passíveis de apropriação por seus moradores. Agora me lembrei, por acaso, de que nos grandíssimos eventos esportivos do mundo, sejam Copas, sejam as Olimpíadas, nós temos herdado cicatrizes muito ruins nas cidades, porque são áreas muito grandes, muito generosas e muito afastadas. Então, elas receberam investimentos imensos e eu estou falando de gente cujas infraestruturas, cujos capitais são muito mais generosos que os nossos, né? Por exemplo, a cidade de Londres não sabe muito bem o que faz com aquilo, virou um pouco terra de ninguém. A gente não tem isso, a gente não tem uma estrutura de atividades tão profissionais dessa forma, mas eu acho que não tem coisa mais linda do que passar por lá e ver a pista de bicicleta sendo usada, jogo de futebol como teve ontem, gente nadando naquela piscina olímpica, no frio, no calor, e as atividades de vôlei e de futebol de salão dentro, né, do Willie Davis. Eu acho que essas coisas são fundamentais para a cidade de Maringá. Nós vemos com excelentes olhos, é mais um dos grandíssimos acertos do nosso desenho urbanístico. Perfeito, Tânia. Maravilha. Que medo. Temos. Tânia, só pra fazer uma foto sua. Cortar aí, gente. Olha aqui pra mim, Tânia.